Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Liturgia de 15 de novembro de 2021, segunda-feira, 33ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração, temos o ofício do dia. Vamos à antífona da entrada. Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis e hei de escutar-vos, e vos trarei de vosso cativeiro, de onde estiveres. Jeremias 29, versículos 11 e 14. Oração do dia. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, versículos do 10º ao 15, 41 a 43, 54 a 57, 62 a 64. Naqueles dias brotou uma raiz iníqua, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco. Estivera em Roma como refém, subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. Naqueles dias, apareceram em Israel pessoas ímpias que seduziram a muitos, dizendo: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Estas palavras agradaram e alguns do povo entusiasmaram-se e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio de acordo com as normas dos gentios, aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada. Associaram-se com pagãos e venderam-se para fazer o mal. Então o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Todos os pagãos acataram a ordem do rei e, inclusive, muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação, e pelas cidades circunvizinhas de Judá construíram altares. Queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram atirados ao fogo, depois de rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros. Preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos. E, não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 119, versículos 53, 61, 134, 155, 158 e 88. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Repitamos: vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Apodera-se de mim a indignação, vendo que os ímpios abandonaram vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Mesmo que os ímpios me amarrem com seus laços, nem assim hei de esquecer a vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Libertai-me da opressão e da calúnia, para que eu possa observar vossos preceitos. Vivificai-me, ó Senhor,
e guardarei vossa aliança. Meus opressores se aproximam com maldade. Como estão longe, ó Senhor, da vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Como estão longe de salvar-se os pecadores, pois não procuram, ó Senhor, vossa vontade. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Quando vejo os renegados, sinto nojo, porque foram infiéis à vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Repitamos: vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Aclamação ao Santo Evangelho, com um texto de João, capítulo 8, versículo 12. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 18, versículos do 35 ao 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e se pôs a segui-lo, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora ao comentário, à reflexão. Primeiro eu quero passar para vocês uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Eu acho que quanto mais interpretações, melhor, não é? Quanto mais reflexões. Então vamos lá. Movido pela fé, o cego de Jericó, ao saber que Jesus de Nazaré estava passando, começou a gritar pedindo-lhe piedade. Não contava com a solidariedade dos que estavam ao redor de Jesus. Ao contrário, estes queriam silenciá-lo. É a prática mais comum em nossa sociedade. Em vez de socorrermos os marginalizados, nós os consideramos inconvenientes e os amordaçamos com silêncio paralisante. Em favor do cego de Jericó vem a sensibilidade de Jesus. Bom ouvido, bom coração, faz uma parada e manda que chamem o cego. Jesus lhe dá mais do que simples esmola, restitui-lhe a visão e o cego passa a ver duplamente. Enxerga Jesus com os olhos físicos e com os olhos da fé. Tanto assim que dá glória a Deus e segue Jesus a caminho de Jerusalém. É uma reflexão. Vejamos se temos outra aqui. Se tivermos duas, melhor, né? Eu gosto sempre de passar várias visões, porque às vezes há reflexões que não nos convencem, não nos esclarecem. Já aconteceu isso com você? Você recebe uma reflexão e você não entende muito bem.
Vamos ver de Antônio Carlos Santini, ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. Liturgia comentada do Santini, filho de Davi, Lucas 18, versículos de 35 a 43. O grito do cego não é apenas o profundo gemido de um homem deficiente e marginalizado em busca de compaixão. Na tradição judaica, o filho de Davi era exatamente o ungido de Deus, o Messias, que aparece na promessa do Senhor que o profeta Natã levou a Davi, conforme o segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos de 12 a seguintes. Conscientemente ou não, o filho de Timeu proclamava a realeza de Jesus de Nazaré. Jean Valette comenta, tal como ele é, nossa passagem aparece como um prelúdio à entrada solene de Jesus na Cidade Santa. A multidão aqui citada era formada seguramente por aqueles peregrinos que se haviam reunido a Jesus e aos seus. Jesus, filho de Davi, é a primeira aclamação messiânica na véspera da entrada em Jerusalém. As turbas não dirão outra coisa quando Jesus passar montado em seu burrico. Assim, a ligação com o Dia dos Ramos é difícil de negar. Pode-se mesmo perguntar se o milagre que Jesus vai realizar ao ser encontrado em Jerusalém pelos peregrinos não veio a desempenhar um papel nas aclamações do povo, na medida em que a cura dos cegos era o sinal messiânico por excelência. Claro que o cego é movido por sua extrema necessidade pessoal. Provavelmente não media o alcance do seu grito, que salta acima e além da sua miséria e de sua esperança interessada. Mas basta a sua invocação para que nos lembremos que os ouvidos do Filho de Deus não ficarão surdos aos nossos pobres apelos. Paralelamente, chama a atenção o fato de que a multidão ruidosa aparece como um obstáculo para o encontro entre médico e doente. No entusiasmo de seguir o mestre, a turba anônima se perde em louvores e se esquece das misérias à beira do caminho. Chega a pedir ao cego que cale sua boca. Este é um dos riscos que corremos ao fazer da religião uma espécie de realização artística, um permanente show para a glória de Deus, sem ter olhos e ouvidos para aqueles que esperam pelo toque salvador, que justificaria toda uma enxurrada de salmos de louvor. De um lado, o Salvador glorioso, de outro, a multidão de cegos, surdos, aidéticos e aleijados. Para onde se voltará o nosso olhar? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. O Senhor abre os olhos aos cegos. Salmo 146, versículo 8. Vamos agora ao santo do dia. Antes eu quero dizer que vocês podem usar à vontade os textos e imagens dos meus endereços eletrônicos. No canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e também Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. Agora o texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele escreve para o site a12.com. Santo do dia 15 de novembro, Santo Alberto Magno, nascido em 1206, na Alemanha. Alberto pertencia a uma poderosa família de tradição militar. Piedoso desde a infância, recebeu uma educação digna dos nobres. Aos 16 anos, foi para a Universidade de Pádua, onde completou os estudos superiores. Em 1229, tornou-se frade dominicano pregador. Em Paris, atraiu tantos estudantes e discípulos que teve que lecionar em praça pública. Em 1254, foi eleito superior provincial de sua ordem na Alemanha. Ali demonstrou todo o seu espírito de monge pobre e humilde. Viajou por grande parte da Alemanha, sempre a pé e pedindo esmolas no caminho para se alimentar. Assim, ele fundou vários conventos, além de renovar os já existentes. Em 1260, foi nomeado bispo, ocupando o cargo somente por 2 anos e depois retornando ao mosteiro.
Em 1274, teve participação decisiva na união da Igreja grega com a latina, no Segundo Concílio de Leão. Alberto Magno foi realmente grande, um ser de virtudes, ciência, sabedoria e fé inabalável, grandioso em todos os sentidos, frei dominicano, pregador eloquente, magistral professor das ciências naturais e das doutrinas da fé, escritor, fundador, bispo e, finalmente, doutor da Igreja. Sua grande vocação foi trabalhar para o encontro da fé com a ciência. Escreveu mais de 22 obras sobre teologia, as ciências naturais como filosofia, a química, a física, botânica, além de inúmeros tratados sobre as artes práticas, como tecelagem, navegação, agricultura. Foi, sobretudo, um profundo observador e amante da natureza. Morreu serenamente no dia 15 de novembro de 1280. Reflexão. Santo Alberto Magno engrandeceu a nossa Igreja e toda a humanidade com a sua ciência humana e divina. Homem de fé e, ao mesmo tempo, químico, físico, pesquisador e observador constante da natureza, foi o precursor dos cientistas. Que usemos todos os esforços para tornarmos a vida social mais humana. Coloquemos a serviço da paz, da fraternidade, do bem-estar de todos, toda a nossa vida. Oração. Dá-me, Senhor, um espírito aberto e compreensivo, como aquele que concedestes ao grande teólogo Santo Alberto, e também como a ele, dá-me a graça de abarcar parte de teu mistério com minha inteligência, e que tudo isso me sirva para iniciar uma vida de oração constante e agradável em tua presença. Amém. Assim seja. Shalom Adonai. Do hebraico significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. E agora eu clamo do aramaico Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Mas não importa, somos todos irmãos. E a expressão tem o mesmo significado. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele vai voltar e vai nos julgar. Arrependamo-nos dos nossos pecados para ingressarmos na vida eterna, onde haverá felicidade em plenitude para sempre. Shalom, a paz.